Você está vendo aí a imagem dos preços sobre os lucros do Ibovespa. Nessa imagem você vê claramente que o preço sobre os lucros está muito acima da média histórica dos últimos 10 anos. Eu quero fazer uma explicação aqui do porquê eu acho que essa é uma situação insustentável ao longo do tempo. Bom, eu vou começar com o modelo básico de valuation. Se você não sabe nada sobre valuation, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Esse é o modelo de Gordon. No modelo de Gordon, você tem o preço da ação. O preço da ação é igual ao dividendo que a ação está pagando no ano corrente, mais a taxa de crescimento do dividendo esperado, sobre R, que é a taxa de retorno requerido pelos acionistas da empresa, menos G, que é igual a essa taxa aqui, que é a taxa de crescimento sustentável da empresa. A gente pode reescrever o dividendo como sendo o lucro da empresa vezes 1 menos a taxa de lucros que é retida pela empresa, né? Ou seja, aqui a gente está calculando o dividendo com base no lucro que a empresa teve, vezes a taxa que a empresa vai distribuir de dividendos. Essa é a parte tricky, sempre tem que virar as páginas, faz barulho e tal. Bom, então refazendo a fórmula, você fica com uma fórmula que é grande, mas você vai ver que ela vai ficar bem mais simples. Então aqui a gente tem os lucros no ano corrente. Aqui a gente tem a taxa de distribuição de lucros da empresa. Aqui a gente tem o crescimento da empresa, mais o crescimento sustentável da empresa, e a parte de baixo se mantém exatamente igual na última fórmula, em que R é o retorno requerido pelos acionistas da empresa, menos G, que é igual a esse G, que é o crescimento sustentável da empresa. Depois a gente vai fazer um vídeo até sobre o G e sobre o R, como calcular e como chegar nisso. Mas primeiro vamos entender a relação do PI, ou preço sobre lucros, como falado em português, né? A gente pode simplificar essa fórmula aqui colocando o I, que basicamente é o retorno, é o lucro esperado para a empresa no próximo ano, né? Que é basicamente o lucro que a empresa teve no ano corrente, mais o crescimento. Aí você fica com uma fórmula em que você tem o preço da ação justo, os earnings projetados para o ano seguinte e a taxa de distribuição de lucros da empresa, dividido por R, que é o retorno, de novo, o retorno esperado pelo acionista, menos G, que é o crescimento sustentável da empresa. Se você passar o E para baixo aqui, dividindo, né, você vai chegar no PI, que é uma métrica que todo mundo fala no mercado financeiro. E aí o PI vai ser simplesmente 1 menos a taxa de retenção de lucros das empresas, dividido por R menos G. Bom, então com essa matemática toda aqui, que foi só álgebra, a gente não fez nada demais, a gente chegou na conclusão de que o PI, o múltiplo de preço sobre lucro, ele depende basicamente da taxa de distribuição de lucros das empresas, dividido por esse fator aqui, que é o retorno esperado pelos acionistas, menos o crescimento sustentável para os lucros das empresas. Agora eu quero te explicar o porquê eu não acredito que o Ibovespa tem que ter um múltiplo muito alto. Muito bem, muita gente argumenta que o R está caindo junto com o CDI. Isso é verdade. Por outro lado, as empresas que compõem o Ibovespa têm um crescimento baixo,
por estarem em setores que naturalmente o crescimento é baixo. Você pode pensar que 40% mais ou menos do Ibovespa é composto por bancos grandes que têm baixo crescimento. Além disso, o Ibovespa tem um grande componente que é de commodities, Petro, Vale, né, e frigoríficos. Essas também são empresas que, como commodities por definição, têm baixo crescimento sustentável no longo prazo. Então, concluindo aqui, se os múltiplos estão acima da média histórica, né, mesmo que o CDI caia, estruturalmente, as empresas que compõem o Ibovespa são empresas que têm naturalmente um crescimento mais baixo. Sendo assim, esses múltiplos que hoje estão sendo negociados no mercado são muito acima do que eu esperaria, mesmo com a queda do CDI. E dessa forma, eu acredito que a bolsa vai cair.